Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre a Lavi. Eu estou fazendo um estudo de caso sobre essa empresa, que é basicamente uma incorporadora que atua na região de São Paulo. Esse case aqui é basicamente apenas para fins educativos e para estudos. Bem, começando então, eu vou começar a falar da Lavi, mas vou começar falando um pouco dos macro drivers que podem impactar esse setor. O setor ele é bastante cíclico, então a gente pode ver que os lançamentos e as vendas vão estar sempre muito correlacionados com a inflação, com o crescimento econômico e, consequentemente, também vai estar muito relacionado com a Selic, que vem para controlar esses ciclos econômicos. Entretanto, o mercado ainda é bastante expansível. A gente tem a expectativa de que a população ainda vai continuar crescendo por um bom tempo e ainda existe um déficit habitacional bastante grande no país. Sendo que boa parte desse déficit se encontra no estado de São Paulo, 20% e 10% na capital, que é onde a Lavi atua. A Lavi só atua na capital, em São Paulo. Bem, outros pontos macroeconômicos que pode chamar a atenção no momento, que a gente tem que ficar de olho, são aumentos de tensões internacionais, por conta de conflitos que vem acontecendo a todo momento, podem acabar acontecendo choques nas cadeias produtivas e encarecendo a incorporação e tornando menos produtos viáveis, e a desaceleração da China, que ela vai ter dois aspectos. Vai ter uma força deflacionária que vai impactar negativamente os custos de produção, ou seja, ele vai ficar mais barato, porque a China vai demandar menos aço, menos coisas. Só que o outro problema é que esse impacto também vai ter um impacto negativo na economia brasileira, que ela tem uma dependência até que bastante grande da economia chinesa. Bem, então agora falando um pouco ainda da parte setorial, mas focado na indústria, a gente pode ver que os subsídios é bem importante para a venda. Então, Minha Casa Minha Vida é algo bem significativo nesse setor, é um setor bem subsidiado pelo governo. No Brasil, cerca de 72% das vendas acontecem pelo Minha Casa Minha Vida. E na cidade de São Paulo, que é onde a Lavi atua, cerca de 50% das vendas vem acontecendo pelo Minha Casa Minha Vida. Entretanto, a expectativa é de que esse valor cresça devido às novas regras do Minha Casa Minha Vida, que aumentou a faixa de renda que atinge e também aumentou o valor do imóvel, que agora imóveis até 300 mil se encaixam no Minha Casa Minha Vida. Com isso, se espera novos empreendimentos nesse segmento. Outra correlação muito importante é que a gente pode perceber que o preço dos imóveis vai estar sempre muito relacionado com a oferta de estoque que vai ter disponível. Então a gente pode ver que no momento, na cidade de São Paulo, os estoques estão começando a cair e o preço dos apartamentos estão voltando a subir, o que indica um momento positivo para as incorporadoras no curto prazo. O mercado ele é bem fragmentado. A gente pode ver que o PIB de construção ele representa um valor de 377 bilhões e tem 147 mil empresas. Só que desse valor, 24 bilhões apenas são dessas poucas empresas aqui, que listadas aqui embaixo, que são listadas em bolsa, ou seja, são empresas significativas para a economia. Ou seja, as maiores empresas representam apenas 6,43% do PIB de construção, o que demonstra um mercado bem fragmentado. Bom, então agora vamos fazer uma análise competitiva de tudo. A gente pode ver que desses players em bolsa, as incorporadoras, elas vieram do momento onde elas estavam com uma dívida baixa em 2022, e elas começaram a se endividar, ou seja, elas estão incorporando mais, elas estão aumentando o endividamento, e a gente também percebe que elas estão incorporando mais porque os estoques estão crescendo. E elas estão procurando aproveitar esse momento para liquidar os estoques. Bom, a gente vê também dessas 6 empresas aqui, a gente vê que a Lavi ela é a que apresenta a maior margem líquida junto com a EZTEC. Isso é muito por conta que a Lavi e a EZTEC são focadas no segmento de alto padrão, ou seja, elas estão focadas no segmento de luxo, o que traz uma margem melhor para elas. No setor, tanto o Minha Casa Minha Vida, que é subsidiado pelo governo, tanto de luxo, apresentam margens boas e sólidas. Eu diria que o setor que está mais
disposto, está mais pendente a variações no mercado, é o de médio valor, de médio porte, por conta que esses investimentos de empresas, em corporações de médio porte, eles vão ter menos subsídio, e a pessoa que está comprando esse valor depende mais de financiamento das taxas de juros. Então eles vão estar mais voláteis aos ciclos de mercados. Bom, agora sumarizando tudo em uma análise das 5 forças de Potter, a gente pode ver que bem, a gente vai olhar os novos entrantes. Existe risco de novos entrantes? Existe, mas ele é baixo, ele é médio-baixo, porque apesar da competitividade ser bastante alta, precisam de muito capital, um capital intensivo muito alto e um conhecimento técnico muito acumulado para poder fazer incorporações grandes, igual essas empresas listadas em bolsas fazem. O risco de substitutos ele é muito baixo, quase não existe, porque o déficit habitacional é grande no país, a população vai continuar crescendo e vão precisar construir novas casas, vão precisar construir apartamentos, casas, enfim. Então o risco de substitutos é muito baixo. Qual que é o poder dos fornecedores? O poder dos fornecedores é baixo, porque apesar de depender bastante dos materiais, mas no geral é baixo, porque tem muitos fornecedores para todos os materiais. E o problema só é que o preço do material, ele vai variar de acordo com o mercado internacional, ou seja, o preço do aço vai variar com o mercado internacional e coisas desse tipo. O poder dos compradores é médio-baixo. Eles têm muito comprador, só que esses compradores eles vão têm muita opção de compra, ou seja, eles têm muitos lugares para olhar, e eles podem acabar escolhendo por construir a própria casa, enfim, eles têm muita opção, mas eles são muitos. A competitividade no setor, a competitividade é muito alta e o mercado é bastante pulverizado. E existem players de tamanhos diferentes para atender todo tipo de necessidade no setor. Os players vão acabar concorrendo por preço e na qualidade. A Lavie é uma empresa que, por exemplo, foca bastante na qualidade de seus produtos e acaba conseguindo uma margem maior, como já demonstrado no gráfico acima. Bom, então, fazendo um recap da Lavie. A Lavie é uma empresa que atualmente está sendo negociada a 8,60, tem um EBITDA de 185 milhões e um market cap, um valor de mercado, né? A gente tem um market cap de 1,72 bilhões. A composição acionária da Lavie, ela é bastante centralizada na família Horn. Então a gente vê que boa parte dos sócios são da família Horn. E ela também é uma subsidiária da Cirela, que também é controlada pela família Horn. O CEO da Lavie vai ser o Ralph Horn, e 37% das ações estão no free float, que é um bom indicativo, e são todas ações ordinárias. A atuação da Lavie, como eu disse anteriormente, é 100% na cidade de São Paulo, e eles têm esse foco em empreendimento de luxo e de padrão médio-alto. Só que é um padrão médio-alto entrando nas classes mais altas do Minha Casa Minha Vida. Se não tem como entrar no Minha Casa Minha Vida, eles não operam. Por causa, como eu disse anteriormente, eles não querem estar disposto a esses ciclos de volatilidade de financiamento que o público médio-alto sem Minha Casa Minha Vida acaba enfrentando. Além disso, a Lavie tem uma operação um pouco enxuta em termos de número de empreendimentos, ou seja, ela tem poucas obras e ela foca em poucas obras por momento. Então, se a gente for pegar, a gente vai ver que no momento ela vai ter 11 obras em andamento, apenas 2 que estão em lançamento, e de tudo que ela vê que ela tem uma boa eficiência operacional, pois de tudo que ela lançou nesses últimos anos, ela tem apenas 5 unidades de apartamento que estão em estoque acabado. A gente pode pegar e olhar que ela ainda está descontada comparada com as concorrentes, com os comparáveis. A gente vê que a Lavie só está melhor do que a Even, e ela tem um indicador de preço-lucro de 7,26, enquanto a EZTEC, por exemplo, tem um de 12,57, sendo que elas atuam em mercados similares. Bom, agora fazendo aqui um valuation por múltiplos, eu escolhi a EZTEC como comparável.
Projetei os custos, os custos como médias de margem estáveis, ou seja, eu peguei a média de 2022 e 2023 da margem e projetei esses custos com base na receita. A receita eu peguei a estimativa de mercado do Yahoo Finance e usei o preço-lucro estimado também pelo Yahoo Finance, de 9,69. Com base nesses três pressupostos, eu consegui chegar no valor de um market cap de 2 bilhões e 962 milhões, ou seja, que dá um preço de ação de 13,40. Agora, usando esse preço de ação para a EZTEC, a gente consegue calcular a Lavvi, fazendo as projeções para 2024 da própria Lavvi. A receita da Lavvi eu projetei com base no estoque, criando um indicador de receita média sobre estoque, ou seja, a receita que ela teve em 23 sobre o estoque de 2023, que ela fatura uma média de 87% sobre o estoque, e com base no crescimento do Land Bank de 2023 para 2022, o que, de acordo com a própria companhia, cresceu 70,49%. Ou seja, com base nesse estoque projetado, né, de Land Bank, a gente vai ter esse Land Bank de 1 bilhão 429, de 1 milhão 429, desculpa, e a gente consegue calcular a receita projetada, que seria esse valor vezes os 87%. Os custos, as margens, né, para os custos, eu fiz igual ao da EZTEC, onde eu mantive a média entre 2022 e 2023 e projetei com base nessas médias. Nesse valor, fazendo o valuation por múltiplo, eu acabei chegando a um preço por ação de 15,36, enquanto a ação dela estava sendo negociada a 8,60, o que dá um upside de 79,61, e por conta dessa grande valorização eu faria uma forte recomendação de compra caso eu estivesse trabalhando como analista.